Oi, eu sou a Amanda e hoje a gente vai continuar estudando a lição dessa semana dos adolescentes. A gente está na lição 6, título 90 Montanhas, e agora eu vou ler o texto-chave. Se alguém quer vir após mim, negue a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Mateus 16, 24. Na lição dessa semana conta uma história, que um homem levou o filho dele que estava possuído por um espírito mudo para ser liberto, E ele levou até os discípulos, que Jesus não estava, Então ele levou até os discípulos. Mas os discípulos não conseguiram expulsar o demônio. Ao invés disso, os discípulos mandaram o demônio sair, mas ao invés disso, ele ficava zombando dos discípulos. E quando Jesus, um tempo atrás já, quando Jesus mandou os discípulos pregarem, ele deu autoridade para eles expulsarem demônios. E quando eles foram cheios de fé fazer isso, eles conseguiram, os espíritos obedeciam a eles e fugiam, iam embora quando eles mandavam. Só que dessa vez eles não entendiam o motivo da derrota. Eles sentiam que estavam trazendo desonra para eles mesmos e para Jesus. E além disso, além deles mesmos estarem se sentindo assim, na multidão ainda havia alguns escribas que tentavam provar que eles eram enganadores e que ali estava um espírito mau, que nem os discípulos, nem o próprio Jesus conseguiria expulsar, conseguiria derrotar. E um sentimento de menosprezo e desdém tomou conta da multidão. E aí, de repente, a multidão viu Jesus se aproximando com os 3 discípulos que estavam com ele, que era Pedro, Tiago e João. E a noite de comunhão com a glória celestial que eles tinham tido, que no caso foi a mesma noite da transfiguração, havia deixado um brilho em seus rostos que impressionava todos os espectadores. E aí, Jesus, olhando fixamente para os escribas, perguntou: o que estão discutindo? Aí, aqueles que até agora estavam tão ousados, falando que Jesus era um enganador, não sei o que lá, ficaram calados. Então o pai do menino abriu caminho no meio da multidão, se prostrou aos pés de Jesus e contou para ele o que estava acontecendo. E aí Jesus, vendo a descrença em cada um dos corações ali, disse: ó geração incrédula, até quando estarei com vocês? Até quando terei que suportá-los? Então ele disse pro pai do menino trazer o filho, Ele fez isso, o pai, ele levou o menino até Jesus. E aí o espírito mal jogou o menino no chão, e ele ficava se debatendo, o menino ficava se debatendo e espumando pela boca, E aí, enchendo o ar com gritos pavorosos. E Jesus deixou o espírito mostrar o seu poder por um tempo, E perguntou pro pai: há quanto tempo ele tá assim? E ele exclamou: ele contou história de longos anos de sofrimento e falou para Jesus: se podes fazer alguma coisa, tem compaixão e ajuda-nos. Ele disse: se pode fazer alguma coisa. Ou seja, agora até o pai do menino duvidava de Jesus, do poder de Cristo. E aí Jesus respondeu: tudo é possível para aquele que crê. E numa explosão de lágrimas, o pai do menino, percebendo sua fraqueza, se lançou sobre a misericórdia de Cristo e disse: creio, ajuda-me a vencer a minha incredulidade.
E aí Jesus se voltou para o menino e disse: Espírito mudo e surdo, eu ordeno que o deixe e nunca mais entre nele. E aí o espírito saiu, né? E o menino ele ficou imóvel por um momento. Parecia até que estava morto. E a multidão ficava mesmo cochichando que o menino estava morto. Só que aí Jesus deu a mão para ele, ajudou ele a se levantar e apresentou para o pai o filho perfeitamente saudável, física e mentalmente. E aí o pai e o filho ficaram louvando a Cristo, né? Louvando o seu libertador, enquanto que os escribas saíam derrotados e cabisbaixos, de mau humor. Nem para ficarem felizes. Nossa, eles preferiam que o menino tivesse morto do que Jesus expulsar o demônio. É isso que eles preferiam. E aí, quando Jesus estava sozinho com os 9 discípulos que tentaram expulsar o demônio e não conseguiram, eles perguntaram: por que não conseguimos expulsá-los? Jesus respondeu: porque a fé de vocês é pequena. Eu lhes asseguro que se vocês tiverem fé do tamanho de um grão de mostarda, poderão dizer a este monte: vá daqui para lá, e ele irá. Nada lhe será impossível, mas esta espécie só sai pela oração e pelo jejum. Ou seja, a fé deles era pequena, mas se eles tivessem fé, né, eles podiam resolver qualquer problema. Foi isso que ele quis dizer com mandar a montanha se mover, né? Mover montanhas. Só que para isso eles precisavam orar muito e jejuar para ter uma fé daquele tamanho. E a descrença deles, impedia que eles tivessem uma simpatia mais profunda com Cristo, e o descaso com que consideravam a obra sagrada que foi confiada a eles foi o que causou o fracasso deles. Esses 2 motivos: a descrença e o descaso. E por hoje é só. A gente se vê de novo amanhã. Dá um like nesse vídeo, compartilha para todo mundo, ativa o sininho pra gente estudar a lição juntos todo dia. E tchau, até amanhã, um beijo.